Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. O tema desta aula é criptografia assimétrica, em particular assinaturas digitais e distribuição de chaves, como fazer valores secretos aparecerem em diferentes usuários da comunicação para permitir o uso de criptografia simétrica. Meu nome é Marco Simplício e eu sou professor na Escola Politécnica da USP. Então, o objetivo é mostrar como essa matemática por trás de criptografia assimétrica permite fazer 4 serviços de segurança, ou seja, todos os serviços de segurança que dá para fazer com criptografia. Confidencialidade, com cifras assimétricas, integridade, autenticidade e retratabilidade com as chamadas assinaturas digitais. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante entender o que é o assimétrico na tal da criptografia assimétrica. A ideia toda é que você tem uma chave pública e uma chave privada. Então, um jeito razoavelmente fácil de entender, pelo menos para um dos serviços, pensa na chave pública como um cadeado. Você encontra cadeados por todos os lugares, né, trancando uma porta, trancando uma caixa, algo do gênero. E então você consegue ver ele em qualquer lugar. A ideia da chave pública, todo mundo consegue ver essa informação. Nem por isso, quando você vê um cadeado, você consegue abrir aquela porta, seja lá o que for, que está protegido com o cadeado. Você precisa de uma informação secreta, que é uma chave que permita fazer essa abertura, uma chave física que permite fazer essa abertura. A ideia de criptografia assimétrica parecida tem uma informação pública, chamada de chave pública, uma informação secreta, chamada de chave privada, e o que você faz com uma chave, você desfaz com a outra. Você trancou com o cadeado, você consegue abrir o cadeado com a chave privada correspondente. E o legal, matematicamente, o que você faz com a privada, você também consegue desfazer com a pública, né? Uma complementa a outra. Vou mostrar o que dá para fazer com isso no próximo slide. Importante, ambas as chaves têm que ser geradas pelo seu dono, né? Porque, afinal de contas, se alguém gera uma chave privada para você, ele sabe a sua chave privada. Ela não é privada, ela é compartilhada entre diferentes usuários. Então, a ideia de uma chave privada é uma chave que é gerada pelo usuário junto com o parzinho público. Os dois são gerados em conjunto. E aí, quando Alice e Bob, né, dois usuários, A e B, Alice e Bob, querem se comunicar, ambos precisam obter de alguma forma essa chave pública um do outro. A pública, a privada sempre fica em posse do dono, secreta, guardadinha, não pode vazar. O que dá para fazer com isso? Suponha que, então, Alice queira se comunicar com Bob e ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar a chave pública do Bob e vai aplicar essa chave em cima da mensagem. Usando o algoritmo A de assimétrico, tem uma mensagem M, ela aplica a chave pública do Bob em cima. Como eu disse, ao fazer algo com a chave pública, dá para desfazer com a chave privada, então o Bob consegue usar a chave privada dele posteriormente para desfazer essa operação da Alice, né? Então a Alice transformou M em C com a chave pública do Bob. O que o Bob consegue fazer é transformar C em M usando a chave privada dele. Então percebam aqui o K é de chave, né? Dos dois lados da comunicação. Estou usando a segunda letra de público e privado para diferenciar entre chave pública e privada. Tá? Então, KU é chave pública, KR é a chave privada. Que raio de serviço eu estou fazendo aqui? Bom, a única pessoa que consegue desfazer essa operação que a Alice fez, de pegar o M e aplicar a chave pública, é o dono da chave privada. Só o Bob consegue desfazer essa operação. Por outro lado, qualquer pessoa pode fazer a operação que a Alice fez, né? Pega a chave pública do Bob, é pública, qualquer um tem acesso, e ele consegue transformar esse M em C. Isso aqui não tem uma cara de confidencialidade? Porque, afinal de contas, qualquer pessoa pode pegar uma mensagem confidencial, sigilosa, que quer mandar para o Bob, aplicar a chave pública dele, transformar nesse C, manda pela rede, a única pessoa que vai conseguir decifrar a mensagem é o dono da chave privada. É exatamente esse o serviço que a gente tem aqui. Usando uma cifra assimétrica, você consegue o serviço de confidencialidade. Então, enfim, dá para fazer com simétrica, conhecendo uma chave, os dois lados da comunicação tem que ter uma chave em comum. Dá para fazer com assimétrica, não precisa de uma chave em comum. Basta saber a chave pública do Bob, e o Bob vai usar a chave privada dele para fazer a decifração. Isso é, então, usando a chave pública, desfazendo com a chave privada. E se eu tentar fazer o contrário? A Alice, ela vai usar a chave privada dela, aplicar essa chave em cima de uma mensagem M, obtendo um valor S correspondente. E aí o que o Bob vai fazer é aplicar a chave pública da Alice para desfazer essa operação. A partir de S, ele consegue recuperar o valor de M. Bom, nesse cenário, dá para ver que qualquer pessoa consegue fazer o que o Bob consegue fazer, né? O que o Bob fez aqui, ele usou a chave pública da Alice. A chave pública da Alice, amplo conhecimento, qualquer pessoa
pode fazer. Mas só a Alice consegue fazer a operação de transformar M em S. Então, se alguém pega o parzinho M e S e aplica a chave pública da Alice, e consegue ver que esse par é consistente, né? O M leva a S, ou o S leva a M nesse caso, né? Dá para dizer, não, foi a Alice que gerou esse par, necessariamente. Afinal de contas, só ela tem a chave privada que consegue fazer essa construção, né, de gerar o S a partir do M. Portanto, a Alice não pode falar depois, não, esse parzinho MS não fui eu que gerei. Claro que foi, porque sou chave pública, eu vi que existe essa relação íntima do S ser transformado no M. Você necessariamente pegou o M e transformou no S. Então você tem um cenário de irretratabilidade. Alice não pode falar que não foi ela que gerou esse S, que é uma assinatura digital correspondente ao M. Se você tem retratabilidade, você tem a autenticidade, né? A ideia de retratabilidade é você pode provar para um terceiro que foi a Alice, nesse caso, que gerou a mensagem. Então você também, como um terceiro, você consegue saber que foi gerado por Alice aquela mensagem, né? Autenticidade e retratabilidade tem essa correlação. E tem integridade também, porque se alguém tentar mudar o M, não vai bater o S, né? O parzinho é MS. Se alguém tenta mexer no M ou mexer no S, se tiver alguma alteração nesse par, não vai mais ser a relação, a ligação entre esses dois dados dada pela chave pública da Alice se quebra. Então você tem integridade também. Então, o que temos aqui em um único slide: confidencialidade, integridade, autenticidade e retratabilidade. E vocês podem agora, quem assistiu o vídeo anterior, começar a me xingar, né? Porque afinal de contas, eu disse que era importante explicar para vocês esses 4 serviços. Eu podia ter começado por esse slide, né? Afinal de contas, daria para tentar fazer alguma junção dessas duas coisas, né? De fazer uma assinatura digital mais uma cifração para conseguir todo o serviço. Vamos tentar fazer aqui. Não funciona exatamente assim, mas para dar uma ideia, eu vou pegar a mensagem e eu, como remetente da mensagem, vou aplicar a minha chave privada, né? O REM ali é de remetente. Apliquei minha chave privada. Essencialmente o que eu estou fazendo aqui é assinando digitalmente essa mensagem. O resultado disso, eu vou aplicar a chave pública do destinatário. Então eu estou cifrando o resultado dessa operação e mando isso pela rede. Do outro lado, o destinatário, como eu apliquei a chave pública dele como sendo a última operação, ele pode desfazer isso que eu fiz usando a chave privada dele, né? Chave privada do destinatário, e ele consegue, então, remover, decifrar o que eu fiz como último passo. Cifrei com a chave pública dele, ele decifra com a chave privada dele. E agora ele aplica a minha chave pública e consegue desfazer a primeira operação que eu fiz de assinatura digital para obter de volta M. Então, uma construção aqui que parece dar os 4 serviços de segurança, né? Confidencialidade, porque eu fiz ali a cifração com a chave pública do destinatário; integridade, autenticidade e retratabilidade, porque a primeira operação que eu fiz foi uma assinatura digital. Tem alguns detalhes de por que isso aqui não funciona, mas tem uma coisa importante aqui, que ninguém faz isso. Mesmo se funcionasse, a despeito de qualquer detalhe que você possa colocar aqui, ninguém faz isso, por uma razão muito simples. Criptografia assimétrica, ela é muito mais flexível do que a simétrica, mas ela é muito mais cara computacionalmente, na ordem de 1000 vezes mais lento fazer um processo assimétrico do que o simétrico. Então, tudo que discutimos no bloco anterior sobre criptografia simétrica não é de jogar fora. Ninguém faz tudo assimétrico só pela capacidade de gerar todos os serviços. Em geral, as duas coisas são combinadas, simétrica com assimétrica. A assimétrica é utilizada exclusivamente onde precisa. Por exemplo, para criptografia simétrica, para confidencialidade, para uma cifra simétrica. Ou qualquer outra coisa que precisa, na verdade, de uma chave simétrica. Você necessariamente precisa que as chaves apareçam dos dois lados. E essas chaves têm que ser trafegadas de forma segura, né? É sigiloso, um dado sigiloso. Eu tenho que trafegá-las com confidencialidade. Eu quero confidencialidade usando as chaves simétricas, mas para isso eu preciso de confidencialidade para poder trafegar essas chaves simétricas. Como é que eu faço? Bom, a vantagem da criptografia assimétrica é ela não precisa de um segredo pré-compartilhado. A única coisa que você precisa são as chaves públicas dos destinatários. Então é exatamente isso que você vai usar. Você pega a chave pública do destinatário, cifra essa chave secreta usando a chave pública do destinatário, ele consegue decifrar e recuperar o conteúdo correspondente. Tadá!
os dois lados agora têm uma chave compartilhada simétrica, podem usar os algoritmos que foram discutidos em bloco anterior. Então, é isso. Uma das utilidades de criptografia assimétrica é a distribuição de chaves simétricas, e aí você pode usar os algoritmos mais eficientes para conseguir confidencialidade, integridade e autenticidade. Não dá para fazer irretratabilidade com algoritmos simétricos, dá para fazer com os assimétricos. Então, quando é irretratabilidade, necessariamente eu uso só algoritmos assimétricos. Não, já tinha colocado antes. É caro você fazer um algoritmo assimétrico, é custoso computacionalmente. Portanto, o que se faz é, quando você for fazer uma assinatura digital para dar irretratabilidade, você não vai assinar a mensagem diretamente, você assina o hash, portanto, criptografia simétrica primeiro, calculou o hash, isso você assina. O hash é pequenininho, então o custo computacional para fazer uma assinatura digital em cima do hash fica controlável, né? Se fosse uma mensagem enorme, ia ficar muito caro, em cima do hash é barato. Então a assinatura digital é feita em cima do hash. Então essa combinação aí de simétrico e assimétrico, uma não é melhor do que a outra em termos nem de segurança, né? Em termos de desempenho, a simétrica é melhor, e em termos de flexibilidade, a assimétrica é melhor. Então, segurança igual, desempenho melhor assimétrico e flexibilidade melhor assimétrico, você combina o melhor de todos os mundos. É isso que a humanidade faz. Esse aqui é o cenário, então, de transmissão de chave simétrica. Para ser bem honesto, é essencialmente isso que é exatamente o primeiro passo quando você faz uma comunicação HTTPS. Assim que você entrou num site HTTPS, antes de fechar o cadeadinho é fechado porque isto aqui foi feito. É mais complexo do que isso, tá? Mas o objetivo é essencialmente esse. Você, do seu computador e o site precisam de uma chave compartilhada para utilizar no restante da comunicação. Como essa chave vai aparecer dos dois lados? Muito simples. Você gera do seu lado um valor aleatório, na prática o servidor também gera um valor aleatório do lado dele, tem uma combinação aqui, mas simplificando. Você gerou uma chave simétrica. Você manda para o servidor esta chave simétrica cifrada, com a chave pública do destinatário, né, do servidor. Agora ele consegue fazer a decifração usando a chave privada dele. E pronto, você tem os dois lados da comunicação com uma chave simétrica. A partir daí você usa o TLS. O TLS é essencialmente simétrico, né? O único momento em que é feito um mecanismo de criptografia assimétrica no TLS, nas comunicações HTTPS, é na inicialização para que os dois lados consigam ter uma chave simétrica em comum. E depois disso, se você quiser, não, mas eu queria uma coisa mais parecida com aquilo que você mostrou. Eu quero confidencialidade, integridade, autenticidade e retratabilidade. Eu quero juntar toda a questão de confidencialidade com assinatura digital. Como dá para fazer? Bom, o primeiro passo é aquele que eu mostrei. Primeiro, os dois lados da comunicação precisam de uma chave simétrica entre si. Com isso, você vai fazer a confidencialidade. Então, usando a chave que foi estabelecida no passo anterior, você cifra os dados. Quer assinar digitalmente? Maravilha. Você pega o dado cifrado, por exemplo, depende um pouco da aplicação. Alguns fazem assinatura do dado cifrado, comum, ou pode ser do dado robusta. Tira o hash desse dado. Então você tem ali um valor V, que é o hash do dado que você vai assinar. Então faça a assinatura. Pegue a sua chave privada e aplique em cima desse hash. Agora eu tenho um parzinho C, que é o dado cifrado, e o S, que é a assinatura correspondente a esse dado cifrado. Manda isso para o destinatário. Ele vai poder decifrar usando a chave simétrica que foi estabelecida anteriormente, mas convenhamos, você não vai decifrar, gastar tempo decifrando algo se ele não for legítimo. Então, vamos verificar a assinatura primeiro. Para fazer isso, o destinatário pega a chave pública do remetente, aplica em cima desse valor S que ele recebeu, e ele vai ter um valor V, né, que é o que se espera, é o hash do dado C que foi enviado. Se for o caso, e para fazer isso, basta você tirar o hash do C que você recebeu e verificar se a saída, né, aquele V', bate com o resultado de V, que é o resultado da aplicação da chave pública do remetente em cima da assinatura que você recebeu. Deu tudo certo? Então, você aceita a mensagem, decifra, seja feliz, está tudo funcionando corretamente do ponto de vista de segurança. Se alguma coisa der errado aqui, pode ser que a pessoa que te mandou a mensagem, na verdade, ela não sabe a chave privada correspondente, ela está tentando personificar um terceiro. A chave pública que você utilizou não corresponde à chave privada e foi utilizada para assinar essa mensagem. Ou alguém pode ter alterado alguma coisa no meio do caminho, né? O C pode ter sido modificado
para tentar te enganar que aquela mensagem é legítima, vindo de um usuário legítimo, mas, na verdade, ela foi modificada no meio do caminho, ela perdeu a integridade, você pode jogar fora. Então, o ponto é, com essa construção toda super simples, poucas caixinhas aparecendo na tela, você consegue todos os serviços de segurança. Isso aqui é feito, por exemplo, com e-mail, né? Exceto que o passo inicial, aquele de gerar as chaves CAS, ele também é feito ao mesmo tempo. Você gera uma chave, cifra ela com a chave pública do destinatário, assina com a chave privada e manda todo o conteúdo, o C e o S, né, o dado cifrado, a assinatura, junto com a chave secreta, a chave K, cifrada com a chave pública do destinatário. Ele consegue abrir que ele tem a chave privada correspondente para poder decifrar. Então, este é um envelope criptográfico combinando criptografia simétrica e assimétrica. Isso aqui é muito mais legal do que, honestamente, tudo que se faz em termos de assinatura manual, né? Enfim, o nome é assinatura digital para fazer um contraponto com a assinatura manual, né? As pessoas sabem, não, assinou, então ele não pode falar depois que ele não assinou o contrato. Isso garante aí a integridade, a autenticidade de um documento qualquer, mas, honestamente, a assinatura digital é muito melhor do que a manual, tá? Dá para mostrar isso num exemplo bem simples. Pensa num cheque. Nem tem mais cheque, né? As pessoas não usam cheque em grande parte por questões de segurança, mas vamos tentar fazer um cheque que não seja modificável, né? Que ninguém consiga gerar um cheque falso no nosso nome, ou alterar valores. Então, quem já preencheu um cheque na vida, ou se você procurar por recomendações de como preencher um cheque, vão falar coisas parecidas com isso. Você vai preencher o valor, né, do cheque, aqui eu fiz um cheque de R$10. Depois que você coloca o número, coloca ali um jogo da velha, um hashtag, para você garantir que ninguém consegue adicionar números depois do que você colocou como valor do cheque, né? Não dá para transformar R$10 em R$100, por exemplo. E escreva o valor por extenso, né? Então escreva R$10. Comece colocando um hashtag, termine colocando um hashtag e preencha o resto da linha com um traço, para que ninguém consiga escrever mais coisas, né? R$10,50, por exemplo. Coloca ali o nome do destinatário, no caso é o Sacanas Máximos, e a data em que isso foi feito, em 1 de janeiro de 2022, isso. E coloca a sua assinatura, né? Isso que vai dar a autenticidade ao cheque, o banco vai compensar esse cheque, né? Supondo que eu tenho crédito, R$10 eu tenho, acho. Para, então, o banco saber que foi o Marcos, de fato, que fez essa assinatura. Muito legal, mas se alguém conseguir roubar uma folha de cheque, ele pode fazer simplesmente o preenchimento correspondente do cheque inteiro e vai lá e copia exatamente a mesma assinatura, como foi feita no cheque físico original, no que eu assinei, copia igualzinho para o outro cheque. Pronto, você tem um cheque falso fazendo esse trabalho simples. Aí, bom, não, cheque físico, você esconde ele, não deixa vazar, não deixa sumir as suas folhas. Maravilha, no mundo físico você pode até tentar fazer isso. No mundo digital não dá. Qualquer um pode pegar um documento e simplesmente copiar e colar a assinatura de um documento para o outro. Não dá para esconder o cheque, né? Um PDF, por exemplo, se você pega a assinatura feita em um PDF, copia e cola em outro PDF, ele vai ter a aparência de legitimidade. Enfim, assinaturas manuais, né, o desenho da assinatura copiado e colado em diferentes documentos é horrível, né? Isso no máximo se chama assinatura digitalizada, né? Você copiar o desenho dessa assinatura em diferentes documentos. Em termos de segurança, é horrível. Por que a assinatura digital não tem esse tipo de vulnerabilidade? Simplesmente porque a assinatura ela é única por documento. Você assina o hash de um documento. Se tiver qualquer modificação no documento, o hash muda, portanto a assinatura original, né, do primeiro documento deixa de ser válida. Então tem aqui um cenário do mesmo cheque, o que eu vou fazer é gerar a assinatura do hash desse cheque, usando a minha chave privada. Então, tem uma assinatura, tudo bem, posso mandar isso, qualquer pessoa pode usar um algoritmo de verificação usando a chave pública correspondente à chave privada para ver que está tudo certo. Se o Sacanas Máximos tentar criar um documento um pouquinho diferente, né, R$250,11, ele não tem uma assinatura de onde copiar. Se ele pegar a assinatura daquele meu cheque ali de R$10, ela não é válida para o cheque de 250. Então, não adianta ele ter uma folha de cheque para fazer isso, a assinatura muda. No máximo ele pode tentar apresentar várias vezes o mesmo cheque, né? Mas se sabendo que aquele cheque já foi compensado, não dá para fazer várias vezes a utilização.
daquele cheque. Então, enfim, toda o poder de fazer uma assinatura digital pode ser visto neste exemplo. É muito mais seguro que uma assinatura manual. E que algoritmos assimétricos existem? Na verdade, existe uma infinidade de algoritmos assimétricos, tá? Mas para as duas aplicações que a gente discutiu até agora, que é encapsulamento de chaves, né? Proteger uma chave simétrica, garantir que ela chegue dos dois lados da comunicação de forma protegida, e assinatura digital, esses aqui são alguns dos principais. Em geral, tem duas grandes famílias. Uma delas são algoritmos tradicionais, baseados em problemas computacionais que não são resolvíveis facilmente por computadores clássicos. O que eu quero dizer com isso? Dado uma chave pública, a sua incapacidade, né, a nossa, capacidade da humanidade de conseguir descobrir a chave privada correspondente tem a ver com um problema computacional que está por trás. Então, por exemplo, no caso do RSA, a chave pública ela é o produto da multiplicação de dois números primos grandes. Sabendo essa multiplicação, fatorar, né, descobrir quais são esses dois primos, é computacionalmente custoso. Tem outros problemas, alguns problemas em universo matemático conhecido como curvas elípticas. Né, o problema do logaritmo discreto elíptico, por exemplo, é usado por trás do ECIS, e do ECDSA e DDSA, né, o ECIS para encapsulamento de chaves, o ECDSA e DDSA para assinatura. O RSA pode ser usado tanto para encapsulamento de chaves como para assinatura. Mas, enfim, tem sempre alguns problemas aí problemas computacionais, né, matemáticos, que é difícil resolver com clássico. Então, esses são conhecidos como algoritmos tradicionais. E existem os algoritmos chamados de pós-quânticos. Por que pós-quântico? Bom, se for possível, né? Possível até, se a humanidade conseguir chegar lá, construir um computador quântico grande o suficiente, existe a possibilidade de usá-los, esse poder computacional de computador quântico, de forma a resolver esses problemas computacionais clássicos de uma forma eficiente. O que significaria que, se eu consigo pegar uma chave pública e, eventualmente, uma assinatura, ou algumas assinaturas geradas com essa chave pública, eu consigo descobrir a chave privada correspondente. Com computadores clássicos não conseguimos fazer isso. Com computadores quânticos existem algoritmos conhecidos para fazer isso. Então, o mundo pós-quântico vamos usar problemas computacionais que, mesmo com um computador quântico, não tenhamos a capacidade, não sabemos pelo menos, como resolver o problema computacional que liga a chave pública à chave privada. Então, eles seriam resistentes mesmo num cenário em que um computador quântico grande o suficiente seja construído. Então, tem aqui alguns exemplos. A padronização desse tipo de algoritmo é bastante recente. Os finalistas, que foram indicados pelo NIST, né, que é um órgão de padronização internacional de criptografia, estão aqui alguns dos principais: o Crystal Kyber, para a parte de encapsulamento de chaves, para assinatura digital, Falcon, Crystal Lithium e o Sphinx+. Por que, então, alguém se daria o trabalho de utilizar um algoritmo tradicional, sendo que tem um pós-quântico, que, do ponto de vista de segurança, é mais interessante, né? Mesmo se tiver um computador quântico, não vai quebrar. Não tem nenhum motivo para usar um tradicional. E, bom, na verdade tem desempenho, como sempre. Aqui tem alguns tamanhos de chaves e de valores de assinatura correspondentes à assinatura ou o tamanho dos dados cifrados, né? Uma chave simétrica, quando cifrada, ela é expandida usando um QUEN, para computadores, para algoritmos clássicos, que resistem então somente a computadores clássicos, não a computadores quânticos. É razoavelmente pequeno, né? Pode ver aqui com ECDSA, o tamanho da chave é 256 bits, bem pequenininho, o tamanho do AES, que é uma chave simétrica. E as assinaturas são razoavelmente pequenas também, 512 bits. Então, são coisas bastante compactas. Quando você vai para o universo pós-quântico, a coisa muda de figura. Então, os dois pontos azuis ali, ECC e RSA, eles têm chaves pequenas e assinaturas pequenas. Quando você vai para o universo pós-quântico, o resultado é que ou você aumenta bastante a chave pública mantendo o tamanho das assinaturas razoavelmente pequeno, ou você aumenta o tamanho dessas assinaturas se você quiser manter as chaves públicas pequenas. O melhor dos dois mundos está ainda no universo clássico. Então, o que a humanidade tem discutido poxa, vamos ter que remodelar todos os sistemas para conseguir ter essa perda de desempenho, né, para conseguir garantir segurança contra computadores quânticos.
talvez seja a única maneira de resolver o problema de fato. É isso que eu queria colocar com vocês sobre criptografia assimétrica. Continuamos no próximo bloco.